Nós falamos, o primeiro caderno está pronto, mas a gente pode ainda refazer, se alguma editora estiver interessada em fazer de outra forma, né? Fazer uma releitura. Mas tem os outros cadernos, que o caderno 2, a unidade é a década, tá? E a gente vai fazer, a gente vai estudar o foco, a história de um familiar da criança, a criança trabalhando com mais de 30 anos. Então, se tiver 45 anos, eu vou dar 5 décadas. Ela está vivendo o 6º ano da 5ª década dela. A criança vai ter essa experiência. E assim, em simultaneidade com a história do município. Por exemplo, quando a sua tia tinha, eu acho que nem ela, não sei quando é que foi aterrado o Flamengo, por exemplo. Se ela já tiver 45 anos, não sei quantos anos ela tinha, eu acho que já o Flamengo foi aterrado antes, né? Mas enfim, algum acontecimento, o Rock in Rio que teve, quantos anos sua tia tinha? Então, fatos da história do município, da cidade do Rio de Janeiro, em articulação com a história desse parente, né? No caderno 3, a unidade é o século, né? A gente vai botar o foco na linha do tempo da história do Brasil, dos séculos da história do Brasil, né? E vai estudar em simultaneidade com a história do Brasil, com a história do Estado. A gente vai estudar, tem essa história do Brasil e a história do Estado. Quando é que começou a existir o Estado do Rio de Janeiro em relação à história do Brasil, né? No caderno 4, a gente vai trabalhar as eras, antes de Cristo e depois de Cristo, né? E vai ter um estudo do que é pré-história, história, as idades da história. E nisso a gente vai pensar o foco na história do Brasil em simultaneidade com a história do mundo, né? Então, o mundo, nessas décadas, como é que o Brasil se situou nesse mundo e nessas eras? E a gente vai se dar conta como a gente não conhece a história pregressa do Brasil. A gente conhece muito pouco da história das migrações indígenas, isso no tempo. A gente conhece, a gente pensa que o Brasil, né, como a gente conhece, como a gente pensa que conhece, a partir da vinda dos portugueses. Mas e como é que foi a história do Brasil antes, né? Dos portugueses e dos europeus, né? Enfim, então essas são as 4 linhas, sendo que a 2, 3 e 4 ainda precisam ser elaboradas, tá? E já tem todos os fundamentos para isso.